Olá, meus amigos. Prestem atenção neste mistério, nesta revelação. Por que exatamente Jesus afirmou no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23? Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que exatamente Jesus fez esta afirmação a todos que quisessem segui-lo? Que todos deveriam carregar a sua própria cruz. Para que exatamente a cruz? Para nós sermos crucificados nela. Símbolo do novo nascimento. Disse Jesus: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Para você poder nascer de novo, primeiro você precisa morrer. Por isso você precisa exatamente da cruz. E reafirmo novamente, disse Jesus: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Para que exatamente nós precisamos da cruz? Para que as Escrituras se cumpram exatamente sobre a nossa vida, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 46, aonde diz: e disse-lhe, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que Cristo deveria morrer e ressuscitar. Por isso Jesus afirmou que nós devemos carregar a nossa própria cruz para passar pela morte e pela ressurreição. Sim, pois a história de Jesus é a história de todos nós, se repetindo através dos séculos. Por isso diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Cristo permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Pois foi o Verbo que se fez carne. Pois o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Você consegue aceitar essa verdade? Por isto, mais uma vez, reafirmo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Então podemos entender que é o Verbo que se faz carne, pois é o Espírito que gera carne neste lugar. Sim, meu amigo, não há para onde fugir. Para que as Escrituras se cumpram, Cristo precisa morrer. E como exatamente foi o Verbo que se fez carne, entendemos perfeitamente por que Jesus afirmou que nós também precisamos carregar a nossa cruz, para que o Cordeiro morra em nosso lugar. Pois se o Verbo se fez carne, pois Deus envia o seu Espírito, então a carne é criada. A carne é Deus em manifestação. Quando o Espírito se faz carne, ali está Cristo assumindo a nossa natureza humana. Então, quando o ser humano está sendo crucificado, automaticamente ele está sendo crucificado com Cristo e Cristo com ele. Por isso disse Paulo, fui crucificado com Cristo e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo foi crucificado com Cristo e disse Paulo, nós ressuscitamos com Cristo. Pois não há como morrer e não há como ressuscitar sem Cristo, pois Deus e o homem são um só. Por isso disse Jesus, para que se cumprisse tudo que dele estava escrito nas Escrituras, que o Cristo deveria morrer e ressuscitar. Por isso Jesus afirmou que é necessário que cada um de nós venhamos a carregar a nossa própria cruz, pois Cristo precisa morrer através de nós, para que assim ele possa ressuscitar através do homem. E isto significa que nós precisamos despertar na nossa verdadeira identidade espiritual. Remove o natural para estabelecer o espiritual em seu lugar. Está dado o recado? Até o próximo vídeo.